Pode-se cobrar o IPTU das igrejas? Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal especializado em igreja, especializado em organizações religiosas. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito complexo para as igrejas, que é o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Pode-se cobrar das igrejas? Não, não pode. Mas infelizmente, algumas prefeituras acabam meio que se fazendo de boba e vão e cobram. Vai que a igreja paga e assim vai caminhando. Então, nessas situações, você como igreja organizada, precisa buscar o seu reconhecimento de imunidade e não deixar que a prefeitura cobre. Mas, Murilo, eu mesmo indo lá pedindo meu reconhecimento, no ano seguinte eu recebi aquele carnê do IPTU. Dá uma olhadinha lá dentro e vê se está sendo cobrado a taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, porque o Imposto Predial Territorial Urbano, a prefeitura ela não pode cobrar. E a base disso é o artigo 150 da Constituição Federal, e agora houve uma PEC, tem o artigo 156 que ratifica o que o 150 já falava. Então a igreja não pode pagar IPTU. E não é somente sobre o templo, é sobre o estacionamento, é sobre os imóveis da igreja, tudo que pertence à igreja e tem a finalidade a qual o parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal fala, tem imunidade de imposto do IPTU. Lembrando, sobre taxas não. A prefeitura foi e iluminou aquela região, iluminou aquela rua onde a igreja está. Então a igreja está se beneficiando daquela iluminação. Sobre aquela taxa, a igreja não tem imunidade. Coleta de lixo, a igreja não tem imunidade. Então, quando você receber um carnezinho do IPTU, a primeira coisa que você faz, dá uma olhada e vê se está cobrando imposto. Se não estiver cobrando, porque não tem como as prefeituras fazer um carnê somente para as igrejas, somente para as organizações religiosas. Vai ficar muito dispendioso. Então, as prefeituras acabam aproveitando o carnezinho do IPTU para enviar para as igrejas as taxas. O imposto, não. Inclusive, se a igreja ela tem um imóvel alugado e recebe o aluguel, e esse aluguel, esse rendimento, ele é destinado para o fim da igreja, além de ser um rendimento imune de imposto, aquele local ele tem imunidade de imposto do IPTU porque pertence à igreja. Se a igreja, por acaso, ela locou o imóvel, ela também pode pleitear a imunidade daquele IPTU naquele local, enquanto a igreja estiver naquele local. Enquanto ela aluga aquele bem, aquele imóvel para poder ter o seu culto, para poder ter a igreja ali funcionando, ela tem a imunidade sobre o IPTU. E como eu falo desde o início do vídeo, falo em todos os vídeos, a igreja precisa se comportar como igreja. A igreja sendo igreja, ela vai ter todos esses reconhecimentos, não autorização. O Estado não autoriza a igreja, o Estado apenas reconhece. Por isso que aqui no canal nós sempre trazemos para vocês, líderes, pastores, contadores, enfim, todos vocês que nos seguem aqui, precisamos ter essa mudança de cultura. Igreja não é ONG, igreja não pertence ao terceiro setor. E quando nós entendemos isso, nós vamos buscar o reconhecimento e não a autorização. Você que tem uma experiência com o segundo setor, indústria, comércio, prestação de serviço, você que tem uma experiência no terceiro setor, as entidades filantrópicas, fundações, OCIP, institutos, associações, você sabe que você não pode montar uma casa de apoio a dependente químico se não tiver autorização do Estado. Você não pode montar uma indústria se não tiver autorização do Estado. Você não pode montar uma clínica médica se não tiver autorização do Estado. Agora, com base no artigo 19 da Constituição Federal, igreja não pode ser vedado o seu culto, independente se ela buscou reconhecimento através do estatuto de CNPJ ou não. O que é igreja? É a reunião de fiéis, de pessoas que comungam da mesma fé. E ali eles se tornam igreja. Agora, isso não significa que a igreja não deva buscar o reconhecimento. Afinal, a igreja organizada é a igreja protegida. Se você organiza a sua igreja, se você busca, é muito mais fácil você ter o reconhecimento e buscar os direitos da igreja. Sempre entendendo o Estado e a igreja na mesma linha. O Estado cuidando do viés material, a igreja cuidando do lado espiritual. O Estado não pode se meter na igreja porque ele não entende do espiritual.
É a igreja cuidando dessa parte. E os dois, quando se complementam, a sociedade ganha com isso. E por que eu sempre falo isso? Por causa da liberdade religiosa. Os países onde mais a liberdade religiosa ela é respeitada, a democracia é forte. Nós precisamos entender isso. Isso aí é um dado. Dá um Google aí que você vai ver. Onde as religiões elas são de alguma forma perseguidas, seja ela qual for, você vai notar que a democracia naquele país é fraca. Isso se existe democracia, isso não é uma ditadura. Vejamos a janela 1040, os países que têm a ditadura, como as religiões são perseguidas. E é onde nós vemos os países que respeitam a liberdade religiosa, como a democracia é forte. Nós precisamos entender isso. O termômetro de uma democracia é a liberdade religiosa. Eu posso discordar de você, eu posso ter o proselitismo, eu tenho que te respeitar, mas eu posso falar daquilo que eu acredito. Isso é liberdade religiosa e tem que ser respeitado a todos. Então a igreja, entendendo que ela tem a imunidade, ela vai na prefeitura, vai buscar o reconhecimento dessa imunidade e se por acaso ela já vinha pagando o IPTU, ela pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Então, pastor, pastora, líder religioso, você que é contador, sabemos que esse material é um material de utilidade pública. Então, eu peço a você que compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe na sua igreja, compartilhe com seus amigos, se inscreva. Deixe nos comentários se mesmo com toda essa explicação ainda ficou uma dúvida. Nós, da equipe do Grupo Tático, vamos vir aqui e tirar todas as suas dúvidas. Afinal, a igreja organizada é a igreja protegida. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.